Participantes da natureza divina. Vejamos o texto de 2 Pedro 1,4, que nos diz o seguinte: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que, através destas, possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência ou dos desejos. As promessas de Deus são um convite sublime para a transformação mais profunda que um ser humano pode experimentar. Através de sua glória e virtude, conforme nós lemos no versículo anterior, ele nos ensina que somos chamados não apenas a um padrão elevado de vida, mas a nos tornarmos participantes da própria natureza divina. É algo tão grandioso que ultrapassa a nossa imaginação e só pode ser compreendido espiritualmente. Pedro, aqui, ele enfatiza que essas promessas são grandíssimas e preciosas. Elas não são comuns, na verdade, elas são tesouros celestiais. Assim como a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, conforme está escrito em 1 Pedro 1,7, e também a nossa redenção, ela não foi comprada, não com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, conforme 1 Pedro 1,18 e 19. Também as promessas do Evangelho, que está contido aqui em 2 Pedro, elas têm um valor incalculável. São elas que nos abrem o caminho para a glória e para a vida eterna. Isso nos leva a sermos participantes da natureza divina. Através da realização dessas promessas, mediante a ação do Espírito Santo, somos convidados a participar da vida de Cristo, da sua própria natureza. Este é um dos conceitos mais sublimes de toda a Escritura. O ser humano regenerado pelo Espírito e transformado para ser semelhante ao Filho de Deus. Veja o que diz Romanos 8, verso 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E em 2 Coríntios nos diz: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados ou transfigurados da mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Assim, os redimidos serão restaurados à imagem do segundo Adão, que é Cristo, não apenas salvos, mas revestidos de uma natureza renovada, moldada pela própria glória divina. E assim, nós seremos cheios da plenitude de Deus, conforme está em Efésios 3,19, que nos diz: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que mistério glorioso, não é verdade? Embora Deus seja infinito e sua essência ultrapasse qualquer medida, ele nos enche da sua plenitude, segundo a capacidade que ele mesmo nos concede. Participar da natureza divina não significa nos tornarmos iguais a Deus em poder ou essência, mas sermos transformados segundo a sua vida, pureza e amor. Assim, nós teremos escapado da corrupção do mundo. Veja, por meio desse processo de redenção e santificação, também escapamos da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Conforme crescemos espiritualmente, deixamos para trás os pecados que antes nos dominavam e avançamos para uma vida de pureza sob o domínio do Espírito. Quando finalmente formos totalmente redimidos, seremos libertos para sempre de toda a corrupção, vivendo em perfeita santidade diante do trono de Deus. Meus irmãos, a salvação em Cristo é muito mais do que o perdão dos pecados. É a recriação do ser humano para participar da própria vida de Deus. Somos chamados à glória, somos chamados à virtude, somos chamados a sermos filhos e filhas cheias da plenitude do Pai. Que Deus nos fortaleça, nos transforme e nos conduza dia após dia nesse caminho de gloriosa redenção. Amém.